A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando a live aqui agora para dar continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo esses dias sobre o amor de Deus e o mistério do seu plano de salvação. As pessoas só ouvem falar de salvação, Jesus, Deus, amém. Mas aí tem o conteúdo, o que realmente que o Senhor nos mostrou e tem mostrado na sua palavra. Mas para entender a sua palavra, nós temos que ler, temos que estudar e temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus para ele nos revelar. Porque às vezes nós lemos a palavra e não entendemos. Por quê? Porque nós só entendemos se nós buscarmos com estudo, lendo, estudando e buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Com sinceridade no nosso coração. Glória a Deus por isso. Estou falando de perfeição, não. Perfeição ninguém tem. Mas estamos buscando ela, que é a perfeição. Está aí, tá? Romanos, capítulo 3. Vamos dar continuidade aqui. Paramos no 18, vamos dar continuidade no 22, para entendermos melhor e vamos fazer esse estudo aqui agora. Versículo 22 diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui está uma parte do segredo que eu quero passar para vocês. É isso aqui, ó. Porque todos pecaram, destituído é fora. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Caídos da glória de Deus. Porque ele nos criou, soprou em nossas narinas o seu espírito, parte do seu espírito, nós somos partícula do Espírito de Deus, porque nós somos espírito. Vou dar um exemplo para vocês. Os filhos da galinha, o que é? Pintinho. Pintinho se torna o quê? Galinha e frango. Ou galo. Pintinho. O filho do boi é o quê? Bezerro. Glória a Deus. O filho da formiga é o quê? Formiguinha. Querido, é isso aí. Então, isso tudo já está no nosso DNA. Nós temos o DNA de Deus. Nós viemos de Deus. Essa é a questão. Quando ele soprou em nossos narizes, aqui, ó, ele soprou parte do seu espírito. Então, como a galinha tem os seus pintinhos, né, que eu estou falando aqui, o boi tem os seus bezerrinhos, a formiga tem as formiguinhas, Deus tem os homens, que ele soprou em nossos narizes uma parte do seu espírito. Por que eu estou falando sobre isso? Quando você entende que a igreja fala sobre isso claramente. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que nós podemos ser corpo se nós não somos espírito? Olha só. Como que nós podemos ser o corpo de Cristo, que é o próprio Deus, se nós não somos espírito? Agora eu vou reformular isso aí. Nós somos espírito porque viemos de Deus e ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos de Deus. A sua imagem e semelhança. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, o corpo de Cristo, o que nós somos? Espíritos. Vindo de Deus, filho de Deus, criado por Deus, e o sopro dele é o próprio Espírito em nós. Só que nós somos partículas. Ele não, ele é inteiro. Nós somos partículas. Que coisa, hein? Como o átomo é divisível, assim nós somos também parte do ser de Deus.
Por isso, irmão, que ele está em nós, porque nós somos ligados a ele. Nós estamos nele, nós somos dele, e ele nos criou. Por esse motivo, ele criou o seu plano de salvação. Porque muitos dos seus filhos espíritos estão desgarrados. Porque quando ele criou em Adão, ele já criou, porque você pode olhar no DNA. Todo o nosso DNA começou em Adão. E Adão recebeu o DNA de quem? De Deus. E aí foi proliferando. Por isso que ele disse, crescer e multiplicai-vos. A ideia de Deus é crescer e multiplicar. Por isso, irmãos, que o aborto é contra a lei de Deus. Porque a ideia de Deus é criar mais e 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 criar mais. E criar mais e mais e mais e mais e mais. É a verdade. A ideia de Deus é a procriação, não é o aborto. Porque quando o ser humano se une a outro ser humano do mesmo sexo, ele está fora da lei de Deus, porque ali não há procriação. Homem com homem tem procriação? Não. Mulher com mulher tem procriação? Não. Então, não tem. Só tem procriação homem e mulher. Interessante que a mulher foi tirada da costela de Adão. É isso aí. Por isso forma um corpo só. Nós viemos todos de Deus e um dia vamos nos apresentar a Ele. E outra coisa, tá? Como Deus é eterno, nós somos filhos deles, criados por Ele, nós também somos eternos. Porque nós temos espírito. E esse espírito aqui pertence a Deus. Esse espírito aqui pertence a Deus. É simples assim. Por isso que ele criou o plano de salvação. É um mistério esse plano de salvação. É um mistério. Por que ele criou esse plano de salvação? Porque ele não queria deixar os seus filhos como foram o filho pródigo, ele falou. Nós somos os filhos pródigos. E nós somos eternos, com Deus ou sem Deus, porque se for com Deus, tem que passar pelo perdão de Deus. E eu já falei isso para vocês aqui nas outras gravações, vocês precisam ouvir as outras gravações. Tem que passar pelo perdão de Deus. Para entender o que é a salvação. E o plano que ele criou. Hoje nós já estamos quase no 10ª gravação já sobre esse assunto. Então, aqui, todos estão destituídos da glória de Deus. Inclusive os anjos caídos. Também são espíritos, filhos de Deus, que agora se tornaram inimigos de Deus. Olha só. Filhos que se tornaram inimigos. E não são considerados mais filhos, são considerados criaturas. Porque deixaram o seu pai, deixaram o seu Deus, deixaram o seu Senhor. E aqui os homens, quando ele criou os homens para a salvação, está aqui, todos destituídos estão. Toda a humanidade está destituída. Agora, quem em Romanos capítulo 1 diz, portanto, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. É assim que funciona. Nós somos filhos de Deus. João capítulo 1 entende sobre isso e mais outros, muitos versículos, mas esse é o mais forte que eu entendo, é o João capítulo 1. Então, todos pecaram, por isso que ele fez um plano de salvação. E esse plano chama Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. A paz do Senhor. Vou deixar para a próxima, porque eu estou fazendo um pedacinho todas as vezes. E Deus abençoe a todos, tá? Tony, quer falar alguma coisa? Amém, meu pastor. É a palavra, como sempre, forte, né? Como sempre, a verdade sendo dita em cima da Bíblia, que é o nosso verbo, né? Como está lá em João 1. No princípio era o verbo estava com ele e o verbo era Deus, né? É isso aí, meu pastor. Parabéns mais uma vez. Palavra sendo dita, crua e nua. Doa quem doer, mas a gente tem que falar a palavra que nos
mantém de pé, nos mantém vivo, que a palavra é Deus, né? Amém? Amém, Tony. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Tony, Deus abençoe. Amém, meu pastorzão. Glória a Deus, a paz do Senhor. Lembrança a todos aí. Vitória.